Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma história de terror aqui no canal. A história de hoje se chama O Porteiro da Madrugada e foi inspirada em alguns relatos que recebi de vocês. Então, se acomode, apague a luz e vamos começar. Antônio já tinha seus 64 anos e uma vida inteira de histórias para contar, mas nenhuma se comparava à que ele vivia todas as noites. Ele era o porteiro noturno do edifício Solaris, um prédio antigo, com fama de mal-assombrado, mas que pagava bem. Para um homem como ele, viúvo e com os filhos já criados, a solidão da madrugada era quase uma companhia. O trabalho era simples: garantir que tudo estivesse em ordem depois que o último morador chegasse. Às 11 da noite, os pesados portões de ferro do Solaris se fechavam, e o silêncio tomava conta do saguão de mármore frio. Antônio se sentava em sua cadeira de couro gasta, com uma xícara de café e o rádio ligado, bem baixinho, sintonizado numa estação de músicas antigas. Era exatamente a meia-noite que o ritual macabro começava. Sem que ninguém chamasse, o painel do elevador principal se acendia. O número 13, que não deveria existir no visor, piscava em um vermelho doentio. O prédio, por superstição ou por uma falha de projeto, pulava do 12º para o 14º andar. Não havia apartamento 13, nem mesmo um botão com esse número dentro da cabine. Mas mesmo assim, o indicador mostrava que o elevador começava sua descida lenta e inexorável do 13º andar. Antônio sentia o estômago gelar toda vez. No começo, ele achou que era um defeito elétrico. Chamou a manutenção, que revisou tudo e não encontrou absolutamente nada de errado. Deve ser um curto, seu Antônio. Coisa de prédio velho, disse o técnico, sem dar muita importância. Mas Antônio sabia que não era um curto. Era algo mais. O som do motor do elevador era diferente nessas horas. Era um gemido arrastado, um lamento metálico que ecoava pelo saguão vazio. A cabine descia, andar por andar, e o coração de Antônio batia no mesmo ritmo lento e pesado. 19º, 8º. Cada número no painel era uma tortura. Ele imaginava o que ou quem estaria lá dentro. Um fantasma? Um demônio? A própria morte vindo buscá-lo? Ele tentou ignorar. Tentou aumentar o volume do rádio, ler um livro, focar nas câmeras de segurança que mostravam apenas corredores vazios. Mas o som do elevador era magnético, impossível de ignorar. Quando o indicador finalmente chegava ao T, de térreo, um silêncio pesado caía sobre o saguão. Um silêncio que durava 1, 2, 3 minutos. E as portas do elevador permaneciam fechadas. Não havia o din familiar, nem o som suave das portas se abrindo. Apenas o silêncio e a luz vermelha do painel acesa, indicando que a cabine estava ali, a poucos metros dele, esperando. Na primeira vez, Antônio se levantou, trêmulo, e apertou o botão para chamar o elevador. Nada aconteceu. Ele tentou forçar as portas com as mãos, mas elas não se moveram 1 centímetro. Era como se estivessem soldadas. Depois de alguns minutos de pânico, a luz do painel se apagou e tudo voltou ao normal. Assustado, ele pegou o interfone e ligou para o zelador, que morava no primeiro andar. Seu Clóvis, o elevador travou aqui no térreo, mas não abre. O senhor pode dar uma olhada? Do liro ao lado a voz sonolenta do zelador respondeu. Seu Antônio, acabei de olhar pela janela. O elevador principal está parado, lá no 12º. Deve ser o painel que está com defeito de novo. O sangue de Antônio gelou. Ele olhou para o elevador à sua frente. Se a cabine estava no 12º andar, o que era aquela caixa de metal parada, bem ali na sua frente, com as portas teimosamente fechadas? As noites se tornaram um teste de resistência. Ele pensou em pedir demissão, mas precisava do dinheiro. Tentou contar para os outros porteiros, mas eles apenas riam e diziam que ele estava vendo coisas. É a idade, Antônio, brincavam. Então, ele guardou o segredo para si. Todas as madrugadas, o mesmo ritual. O elevador descia do inexistente 13º andar, parava no térreo e ficava ali, em silêncio, por intermináveis minutos,
antes de simplesmente desaparecer do painel. Antônio aprendeu a não olhar. Ele se encolhia em sua cadeira, fechava os olhos e rezava baixinho, esperando o momento passar. Mas na última noite, algo foi diferente. A noite estava mais fria. O vento uivava do lado de fora como um animal ferido. À meia-noite em ponto, o painel se acendeu. 13º andar. O som da descida começou, mas desta vez parecia mais alto, mais agressivo. O rangido do metal era quase um grito. Antônio sentiu um medo que nunca havia sentido antes. Um pavor primitivo que o paralisou na cadeira. O elevador desceu. E quando chegou ao térreo, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio não se atreveu a olhar. Manteve os olhos fixos na mesa à sua frente. 1 minuto. 2 minutos. 5 minutos. As portas não abriram. A luz do painel não se apagou. De repente, o som estridente do interfone cortou o silêncio, fazendo Antônio pular de susto. O aparelho nunca tocava àquela hora. Com a mão tremendo, ele pegou o fone. Portaria, boa noite, ele conseguiu dizer, com a voz embargada. Do outro lado da linha, não havia chiado, nem estática. Apenas uma voz calma, baixa e terrivelmente clara, que parecia estar falando bem ao seu ouvido. A voz disse apenas 6 palavras, mas foram suficientes para selar o destino de Antônio. A voz disse: "Já pode subir. Hoje é a sua vez." Antônio largou o telefone. O som da voz ainda ecoava em sua cabeça. Lentamente, ele se virou para o elevador.